Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Uma das promessas mais preciosas que Cristo deu aos discípulos pouco antes de sua crucificação foi a promessa da vinda do Consolador. Olá, eu sou Cris Deluca e esta é a Rádio WLC. Sempre presumimos, ou eu sempre particularmente presumi, que o Consolador era o Espírito Santo. Mas hoje, o Will Santos tem algumas evidências bastante convincentes para provar que o Consolador é, na verdade, alguém completamente diferente e você, querido ouvinte, não vai querer perder o que ele tem a dizer. Depois, ele responderá a pergunta: é pecado ficar com raiva? Acho que a maioria de nós fica com raiva uma vez ou outra. Se for pecado, como os cristãos hoje podem lidar com questões relacionadas à raiva? Continue ouvindo para descobrir. E o programa de hoje, o Consolador. Ele não é quem você pensa que é. Will, você realmente despertou meu interesse quando me disse que estava investigando as Escrituras e descobriu que a identidade do Consolador é diferente daquela que sempre presumimos. O que você pode nos dizer sobre isso? Bem, é um caso de confusão de identidade. Para mim também é uma grande mudança de paradigma, pois passei toda a minha vida acreditando que o Espírito Santo era o Consolador, descobrindo mais tarde que não era bem assim. Para ser honesto, tem sido um pouco desorientador. Isso me traz à mente um caso de troca de identidade ocorrido em outubro de 2012. Um homem chamado Gilberto Araújo, de Alagoinhas, Brasil, caminhava pela rua quando se deparou com um amigo. Seu amigo, quando o viu, ficou surpreso, quase como vemos em filmes de comédia. Fato esse que o deixou bastante chocado. Gilberto quis saber o que estava acontecendo e seu amigo lhe disse: "Você está morto e sua família está neste momento realizando seu funeral." O quê? Como assim? Pois é, Gilberto procura se recompor e diz algo como: "Acho que não morri, colega." Mas o amigo insistiu: "Está havendo agora um velório e você está lá, dentro do caixão." Sério? E o que ele fez? Bem, ele saiu atônito para tentar descobrir o que estava acontecendo. Ao chegar no funeral, basicamente invadindo a cerimônia do seu próprio funeral, todos que estavam ali começam a gritar e algumas pessoas até mesmo desmaiam. Já outros entram em pânico e fogem de lá e o caos se instaura. Eu posso até imaginar como a cena se passou. Seria como um morto-vivo ou algo assim, ao ver a pessoa morta entrando onde o seu próprio corpo estava sendo velado. Ele então tenta explicar à família e aos amigos que ele não está morto, mas todos estão estarrecidos e, para todos os efeitos, ele está deitado no caixão. O que estava acontecendo? Ele tinha um irmão gêmeo ou algo assim? Não, foi um caso de identidade trocada. Gilberto trabalhava como lavador de carros e o homem no caixão, que se parecia muito com Gilberto e tinha mais ou menos a mesma idade, também era lavador de carros, chamado Genivaldo Santos Gama. Aparentemente, eles se pareciam muito. Assim, no domingo anterior, Genivaldo tinha sido assassinado. A polícia, presumindo que fosse o outro lavador de carros, Gilberto, liga para o irmão de Gilberto, José Marcos, e diz: "Seu irmão foi assassinado e está no necrotério. Você poderia vir fazer o reconhecimento do corpo?" E o próprio irmão dele não conseguiu reconhecer se era seu irmão ou não? Bem, a polícia já havia dito que era a pessoa que havia morrido. E quando ele chega lá, ele vê o que esperava ver, que era o Gilberto, mas que na verdade era o Genivaldo. Que situação terrível e ao mesmo tempo engraçada. É engraçado, mas também horrível. Eu posso imaginar a cara dos presentes quando ele chegou no velório e todos pensaram que ele estava morto. Aparentemente ele teve um pouco de dificuldade para convencer a todos. Provavelmente ele disse: "Gente, me belisquem, sou eu. Eu estou vivo." Mas como todos estavam em estado de choque, a situação foi difícil de ser contornada. Por que ele não pediu para alguém dar a notícia ou telefonar antes ou algo assim?
Ele tentou. Na verdade, ele telefonou para sua família, mas eles acharam que era uma brincadeira de mau gosto. Que coisa. Sim, eu diria que é um verdadeiro caso de identidade trocada. Bem, foi isso que fizemos com a identidade do Consolador. Vamos ler para onde Yahushua promete enviá-lo e então falaremos sobre quem é o Consolador e quem não é. Abra em João capítulo 15. Isso aconteceu um pouco antes da traição de Yahushua no Getsemane, o qual estava tentando dar todas as instruções possíveis aos seus discípulos, como sendo sua última oportunidade para fazê-lo. Comece no versículo 12. Vamos contextualizar a partir daí. Comece a ler, por favor. Tá, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Neste ponto, ele está fazendo um pequeno prenúncio, dando algumas dicas do que está prestes a acontecer. Prossiga. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. O Mestre está alertando seus discípulos do que eles encontrarão pelo caminho, pois eles seriam tratados da mesma forma que ele foi, ou seja, com desprezo e falta de amor. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Essa é a razão pela qual eles iriam precisar de alguém para lhes dar todo tipo de apoio. Versículo 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Agora, Chris, vá para o versículo 25 e leia até o versículo 27. O que eles dizem? Ok. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Aqui, neste ponto, já temos uma pista sobre o Consolador, que procede do Pai. Vá agora para João 16. Ao longo de João 14 a 16, Cristo continua falando sobre o Consolador. Comece com o versículo 1. Observe como Yahushua está explicando nesses versos do porquê eles vão querer e ter a necessidade de um Consolador. Preste atenção em qual será a obra do Consolador quando ele vier. Continue lendo. Tá. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Yahuwah. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará
a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Há muito o que desvendar nesta passagem. Primeiro, é claro, é porque eles vão precisar de um consolador. Eles seriam amaldiçoados, pois se eles tirarem suas vidas, eles interpretarão como se estivessem servindo a Iá. E esta perseguição que está sendo descrita aqui é bastante avassaladora, e eles precisariam de um consolador. Mas ainda há mais. O consolador teria um trabalho especial a fazer. O que Yahushua diz aos discípulos no versículo 12? Leia novamente, por favor. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, parte do trabalho que o Consolador faria seria ensinar aos apóstolos, o que neste momento eles não estavam prontos para aprender. O que mais o Consolador deveria fazer? Versículos 8 a 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. É significativo que o Consolador não seja dado enquanto Cristo estiver na companhia de seus discípulos. É por isso que ele diz no versículo 7, convém-vos que eu vá. É oportuno e necessário para cumprir um propósito que ele não permaneça com eles, pois a menos que ele vá, o Consolador não virá a eles. Agora, sempre acreditamos que o Consolador era o Espírito Santo, e esta separação e designação distinta parece apoiar uma divindade trina. Afinal, o Consolador, nestas passagens, é a sua própria pessoa. Bem, e depois de uma pesquisa minuciosa e profunda, eu penso que Yahushua é o próprio Consolador, e não uma terceira pessoa desencarnada de uma divindade de 3 seres em um, mas o próprio Cristo ressurreto. Eu sei que você me disse isso antes, quando você me passou algumas breves informações sobre o que você tem estudado, mas tenho que te perguntar, de onde você tirou essa ideia? Te pergunto porque, ao ler o livro de João, parece que Yahushua está se referindo a uma outra pessoa. Ele não está dizendo, voltarei para estar com vocês, mas ele está dizendo que o Consolador, ele virá para estar com vocês. Eu tenho que partir, mas vou enviá-lo a vocês. Não parece que ele esteja falando sobre si mesmo. Sua pergunta tem fundamento, mas vamos ver isso. Abra em Lucas 9 e leia os versículos 18 a 22. Ok. Estando ele orando, à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou, quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles, João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Yahuwah. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Este é apenas um exemplo entre muitos em que Yahushua se referiu a si mesmo na terceira pessoa. E normalmente não nos referimos a nós mesmos na terceira pessoa. Em vez disso, usamos pronomes pessoais e dizemos eu ou mim ou eu mesmo. Mas muitas vezes Yahushua referiu-se a si mesmo na terceira pessoa. Outro lugar onde ele fez isso foi em Marcos 2. Por que você não lê os versículos 1 a 11 para nós? Vamos contextualizá-los. Dias depois entrou Yahushua de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Yahushua disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados.
Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Elohim? E Yahushua, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele poderia facilmente ter dito: quero que você saiba que tenho autoridade na terra para perdoar pecados. E provavelmente é como você ou eu teríamos dito. Mas ele não fez. Ele proferiu essas palavras na terceira pessoa como: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Novamente, ele está falando sobre si mesmo, mas na terceira pessoa. Isso não é incomum ao vermos Cristo se comunicando com seus interlocutores. Mas há mais do que isso quando ele se refere ao Consolador em João 14:16. Nesses textos, Yahushua está falando do seu eu futuro, do seu eu que ressuscitaria após sua morte e ressurreição. Ele não está falando de seu eu atual, e é por isso que ele diz que é oportuno para os discípulos que ele os deixe. É pertinente que ele morra pelos seus pecados. Então, depois ele mesmo voltaria a eles como seu Consolador. O Salvador ressuscitado e glorificado é o Consolador. Volte para João 14 e leia os versículos 16 a 18. Tá. E eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ok, esses versos são os versículos 16 e 17. Você estaria correto em dizer: está vendo? Esse é o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Mas continue lendo. O que diz o versículo 18? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O próprio Cristo é o Consolador. Ele literalmente apareceu aos discípulos após sua ressurreição em diversas ocasiões. Agora, nós cobrimos extensivamente a doutrina da Trindade em outros programas. É uma doutrina que vem do paganismo e nenhum dos apóstolos acreditava ou ensinava sobre uma divindade de 3 seres em um. Na verdade, houve muita controvérsia sobre esta crença quando ela foi normatizada pela primeira vez na teologia da Igreja no século IV. Algumas pessoas até perderam a vida por causa disso. Se você perdeu esses programas, caros ouvintes, vocês ainda poderão ouvi-los em nosso site ou no YouTube. Certo. Assim, os cristãos hoje herdaram a doutrina de uma trindade. Sobrepusemos essa interpretação a todas as Escrituras e achamos que ela existe porque é isso que esperamos ver. Assim como José, irmão de Gilberto. A polícia lhe disse que seu irmão estava morto e ele confirmou o que já acreditava ser a verdade. Só que não era verdade, mas sim uma inverdade. Bem, estamos sobrepondo uma terceira pessoa da divindade nessas passagens que falam sobre o Consolador, mas aqui mesmo em João 14, versículo 18, Cristo identifica quem é o Consolador. Ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Nossa, como é que eu nunca vi isso antes? E por que nenhum de nós viu isso também? Temos sobreposto a doutrina da Trindade às Escrituras e ela simplesmente não existe. Eu amo a ideia de que o próprio Cristo ressuscitou e é nosso Consolador. E o que significa, no original, a palavra Consolador, Will? Essa é uma tradução precisa? Sim, é bastante precisa. Tem um dicionário bíblico na prateleira bem aí atrás de você, Chris. Você poderia pegá-lo e procurar pela definição do que estamos querendo saber? Claro. Vamos ver. Vem de Paracletos. Significa um intercessor, consolador, defensor ou confortador. Diz, abre aspas, Paracletos é aquele que recebe uma convocação, chamado e separado, especialmente chamado para ajudar e é usado por Cristo em sua exaltação à direita de Deus.
suplicando a Deus Pai pelo perdão de nossos pecados, e o Espírito Santo destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos após a ascensão de Cristo ao Pai, para levá-los a um conhecimento mais profundo da verdade do Evangelho e dar-lhes a força divina necessária para capacitá-los a passar por provações e perseguições em nome do reino divino. Esta definição, quando vista por meio das lentes trinitárias, parece apoiar a compreensão tradicional de que o Consolador é o Espírito Santo. Sim, eu notei a frase Deus Pai. Quem escreveu essa definição era provavelmente trinitário, pois a maioria dos cristãos advém dessa vertente. Sim, com certeza. A verdade, porém, é que Paracletos aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, e quando deixamos que as Escrituras se interpretem por ela mesma, fica muito claro que o Consolador ao qual se refere é de fato Yahushua. É traduzido 4 vezes como Consolador e 1 vez como Advogado. Eu tenho aqui outra definição da mesma palavra que eu gostaria que você lesse para nós. Diz: convocado, chamado à parte e especialmente chamado para ajudar. Aquele que defende a causa de outro perante um juiz, um defensor, um advogado de defesa, um assistente jurídico, um porta-voz. Aquele que defende a causa de outro junto a alguém, um intercessor de Cristo, em sua exaltação à direita de Deus, implorando a Deus Pai pelo perdão de nossos pecados. No sentido mais amplo, um ajudante, um socorrista, adjunto, um assistente. Eu diria que é uma descrição perfeita do papel de Yahushua como Salvador, mediador e defensor, não é mesmo? Ah, sim, se encaixa perfeitamente. Eu gostaria que você abrisse agora em 1 João capítulo 2. Esta é uma das vezes em que Paracletos é usado, 1 João 2, versículos 1 e 2. Tá. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado, Paracletos, junto ao Pai, Yahushua Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Este versículo claramente não está falando sobre a versão trinitária do Espírito Santo, ou de Deus Espírito Santo, como uma terceira pessoa de uma divindade trina, mas sim de Yahushua. O próprio Cristo é nosso advogado e nosso consolador. A palavra junto, temos um advogado junto ao Pai, é prós, que significa nas imediações. Yahushua, o Salvador ressurreto, está junto ao Pai, vivendo próximo dele no céu. Agora vamos dar uma olhada em um comentário interessante que Yahushua fez quando estava conversando com a mulher junto ao poço. Na verdade, ele foi bastante direto nessa conversa, contando-lhe coisas que ele ainda não havia contado nem mesmo aos judeus. O encontro está registrado no 4º capítulo de João. Leia para nós, Cris, os versículos 23 a 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Yah é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoramos Yahuwah pelo espírito da verdade. Agora, o que é interessante nesta afirmação feita à mulher junto ao poço é que se refere a 2 períodos, mas em tempos diferentes. Está chegando a hora, disse Cristo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora que estava chegando refere-se aos apóstolos e a nós, ou a todos os que creem nos méritos do Cristo ressurreto. E a expressão de fato refere-se a Cristo. Ele estava adorando Yahuwah por meio do Espírito da Verdade, o próprio Espírito de Yahuwah. Mas não devemos impor à terceira pessoa da divindade ao que o Will está colocando para nós neste momento, caros ouvintes. Eu sei disso porque quando eu estava estudando essa ideia de que não existia trindade e que é uma doutrina adotada pelo paganismo, eu pesquisei cada uso da palavra espírito nas escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Ela traz sempre o mesmo significado, que quer dizer apenas respiração. E isso é o que o Espírito Santo é, a respiração de Yahuwah. Foi
o agente ativo na criação e o agente ativo na nossa recriação, e é o que habita em nós pela fé, permitindo-nos adorá-lo em espírito e em verdade. Podemos ver isso refletido em outra passagem de João. João, mais do que qualquer outro escritor do Evangelho, compreendeu as profundas verdades espirituais do Evangelho. Abra em João 7 e leia os versículos 37 a 39. Esta é uma passagem muito interessante. Ok. No último e mais importante dia da festa, Yahushua levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Yahushua ainda não fora glorificado. Este texto nos traz um detalhe importante. O Espírito Santo, que é derramado de uma forma singular sobre os crentes, ainda não havia sido dado, porque Yahushua ainda não havia sido glorificado. Agora, isto não está se referindo ao Monte da Transfiguração, e que era simplesmente uma antecipação. Ele havia subido ao céu e apenas 3 dos discípulos tiveram o privilégio de testemunhar esse fato. A glorificação a que nos referimos aqui, ou a glorificação que era o pré-requisito para que o Espírito de Yah fosse dado, ocorreu quando Cristo ressuscitou, e essa ideia é ventilada lá em João 14. Sei que já lemos esta passagem hoje, mas eu gostaria de voltar nela e apontar algo, uma vez que agora sabemos que é o próprio Yahushua que é o Consolador e nosso advogado. Qual versículo? Versículos 16 a 21. Vamos lá. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Você captou o que você acabou de ler? Cristo diz que ele pediria ao Pai que ele enviasse outro Consolador. E quem seria o primeiro? O próprio Cristo. Aqui ele está tentando trazer alento aos discípulos, pois mais tarde ele seria traído e morto. E ele tinha consigo essa missão de trazer alento aos discípulos. Continue lendo, versículo 17. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mais uma vez vemos Cristo trazendo alento a seus discípulos. Ele diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E a maneira como ele se achegou a seus discípulos e a maneira como ele veio até nós é por meio do Espírito da Verdade, o Espírito regenerador de Yah. O Consolador que está por vir é o mesmo ser que os está confortando nesse momento, exceto que ele ressuscitou e passou pela glorificação. É o Cristo ressuscitado e glorificado que é o outro Consolador. Isso é incrível. Isso me lembra sobre o que Yahushua disse em outra oportunidade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele é o Consolador e sempre foi, tanto antes de sua morte quanto depois de sua ressurreição. Ele é nosso Consolador e advogado, nosso mediador. Vamos dar uma olhada agora no que Paulo tem a dizer. Abra em Romanos 7 e leia o versículo 4, por favor. Romanos 7, verso 4. Ok. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Yahuwah. Os crentes morrem com Cristo pela fé, para que possam ressuscitar com ele. Mas observe como Paulo descreve esse processo.
Ele diz que morremos para a lei por meio do corpo de Cristo, para que, abre aspas, para pertencermos a outro. E quem é esse outro? Paulo diz quem é na frase seguinte: aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, novamente, temos aqui este conceito de Cristo estar presente com os discípulos antes da sua morte e depois tornar-se outro na sua ressurreição e glorificação. O mesmo ser, é claro. Sim, mesmo, mas agora ele é o Cristo ressuscitado e que é o nosso Consolador, o outro Consolador que Yahweh enviaria após sua morte. Os discípulos conheceram Yahushua segundo a carne, e nós não o fazemos porque algo mudou. Você poderia ler 2 Coríntios 5, versículos 16 e 17. Paulo, com seu profundo conhecimento de teologia, está trazendo à tona um ponto interessante nesses versos, ecoando o que foi escrito em Romanos. 2 Coríntios 5, versículos 16 e 17. Ok. Assim que nós, aqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E 1 Coríntios 15, 42 a 49. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui está falando sobre a transformação que ocorrerá a todos os crentes. E é claro, quando eles forem ressuscitados ou transformados quando Yahushua voltar a essa terra. Seus corpos carnais são compostos de uma natureza e depois serão ressuscitados ou transformados em outra. Paulo explica isso em 2 Coríntios, onde ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Yah. Essa mesma mudança ocorreu em Cristo. Ele não era pecador, é claro, mas carregou nossos pecados. Ele era da carne e resistiu ao pecado na carne. Isaías 53. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Este era Cristo em carne e osso, que foi morto, ressuscitou e foi glorificado. Ele se tornou outro. O que isso nos explica é que, assim como se alguém está em Cristo é nova criatura, o mesmo acontece com o Yahushua, pois ele também foi criado como uma nova criatura. O velho homem e a velha humanidade ele levou consigo para o túmulo. Assim, o segundo Adão foi levantado como uma nova criatura, e os crentes são novas criaturas nele. Lembre-se de que quando Yahushua estava falando aos discípulos sobre o Consolador, ele não havia morrido. Ele iria morrer no dia seguinte, mas ainda não havia passado pela morte. Novamente, seu eu ressuscitado foi o outro Paracletos. E é o Paracletos, o Consolador prometido que ressuscitou, que vive próximo ao Pai e que habita conosco e em nós. É um exercício interessante comparar e contrastar o primeiro Consolador, Cristo, à semelhança da carne pecaminosa, com o segundo Consolador, o Consolador número 2, o Senhor ressurreto. Eu anotei algumas comparações e eu gostaria que você lesse para nós. Pode ser? Sim, podemos. Vejamos. Consolador 1. Yahushua segundo a carne. Ele torna-se Yahushua de acordo com o Espírito como Consolador 2. A humanidade carnal, sob o primeiro Consolador, torna-se uma nova criatura, sob o segundo Consolador.
O primeiro e o segundo Adão, a primeira e uma nova criatura. O mortal que se transforma em imortal. O terreno que torna-se celestial. O natural que transforma-se em espiritual. E o de carne e sangue que torna-se em espírito vivificante. E quando pela fé morremos com Cristo, também ressuscitamos com Ele como uma nova criatura. Também um outro. Estou me lembrando de uma passagem em uma das missivas de Paulo que fala sobre isso. Dê-me apenas um segundo para eu encontrá-la. Gálatas 2. Está aqui. Gálatas 2, versículo 20, diz: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Iahua, que me amou e se entregou por mim. Que bela descrição! E é precisamente por isso que em João capítulos 14 a 16, Yahushua está dizendo aos seus discípulos que é do interesse deles que ele os deixe. Vamos ler isso novamente, João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Eles não conseguiam ver a realidade, uma vez que eles só queriam tê-lo por perto e vivendo entre eles. Mas Yahushua sabia que como aquele outro Consolador, o Consolador ressuscitado, ele poderia, na verdade, estar mais próximo de cada um deles, assim como de cada um de nós. Esteja você na América do Sul, ou na África, nas Filipinas, na China ou na Europa, Yahushua pode estar tão perto de você quanto de alguém do outro lado do mundo. Mas só lhe é possível fazer isso como o Consolador ressurreto. É exatamente disso que Yahushua estava falando em João 14, quando disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Entendi. Yahushua estava com eles na carne, mas ao partir morrendo e ressuscitando, ele poderia permanecer neles. Exatamente. E ao estar neles, no Espírito, é que o Cristo ressurreto poderia permanecer com eles e conosco para sempre. João 14, o capítulo que inicia esta passagem reconfortante das Escrituras, começa com a certeza: Não se turbe o vosso coração. Credes em Ar, crede também em mim. Você se lembra do que vem a seguir? Absolutamente. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós já lemos João 14, versículo 18. Eu gostaria que você lesse essa passagem novamente e desta vez lesse também os versículos 19 e 20. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Yahushua está no Pai. Isso significa que quando você está em Yahushua, você também está no Pai e o Pai está em você. É assim que podemos estar próximos, tanto do nosso Criador como do nosso Salvador. Esse é o privilégio e o consolo que estão disponíveis aos crentes hoje por meio do Cristo ressurreto. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Então, Chris, de onde vem a pergunta da nossa caixa de mensagens diárias de hoje? Não sei. É anônimo e não diz de onde. Que estranho. Gosto de aprender sobre as curiosidades que temos em diversos lugares do mundo. Mas não se preocupe, pois aqui eu tenho algumas curiosidades sobre a Terra em geral. O lugar mais seco do planeta é o deserto do Atacama, que fica ao lado da maior massa de água do planeta, o Oceano Pacífico. Sério? É como diz o poema de Samuel Coleridge: água, água por toda parte, mas nem uma gota para beber.
Eu me pergunto o que torna os padrões climáticos de tal forma que haveria um deserto bem próximo a um oceano. Não sei, mas li que há lugares onde nunca, literalmente nunca, choveu. Isso é surpreendente. E qual é a nossa pergunta de hoje? Diz: preciso de ajuda. Às vezes fico com tanta raiva que isso me assusta. Não gosto de me sentir assim, mas não consigo evitar. Depois me sinto tão culpado, pois sei que não deveria me sentir assim, mas me sinto. Como posso não ficar com tanta raiva o tempo todo? Como cristão, sinto que deveria ter melhor controle sobre minhas emoções. Não consigo imaginar me sentindo assim e ao mesmo tempo honrar a Yahweh. Eu já orei muito por isso, mas não houve nenhuma mudança. Por favor, me ajudem. Bem, há duas questões aqui que precisamos discutir. A primeira é a própria raiva e a segunda é a culpa que essa pessoa parece sentir por lutar contra suas emoções. Poderia ser uma mulher, mas vou usar pronomes masculinos apenas para simplificar. Ele diz que depois de ficar com raiva, ele se sente bastante culpado. Mas por que ele está se sentindo culpado? Por ficar com raiva? Ou pelo que ele faz quando está com raiva? Boa pergunta. Tenho a sensação de que essa pessoa está se sentindo culpada por sentir a emoção da raiva. Esta é a impressão que tive também. Então vamos falar sobre a culpa e a raiva. Sentir raiva por si só não é pecado. E as Escrituras revelam que há momentos em que Yahweh também fica irado. Sim, mas essa seria uma raiva santa. E a sua, não? Não. Eu acho que Yahweh fica irado com o pecado e a injustiça feita aos outros. E eu fico irritado com outras coisas, como, por exemplo, a forma como as pessoas me tratam. Isso não torna automaticamente a raiva humana pecaminosa. A raiva pode ser uma reação muito legítima à injustiça e pode ser a voz mansa e suave nos dizendo que o que foi feito com você foi errado. Vemos a raiva como uma emoção negativa e não gostamos de sentir emoções negativas. O autor da carta diz a mesma coisa. Não gosto de me sentir assim. Mas isso não torna a emoção em si um pecado e falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Por enquanto, vamos entender o que é culpa. O que é culpa? Como podemos defini-la? É ser responsável por ter cometido uma ofensa e por ter feito algo errado. Essa é a chave para determinar se você pecou ou não quando estava com raiva. As emoções em si não são pecaminosas ou Yahweh não poderia senti-las. É o que você faz ao sentir essas emoções que determina se você fez ou não algo pelo qual se sente culpado. Quando você está com raiva, o que você faz? Descarrega tudo o que você está sentindo, usando palavras ríspidas e obscenas? Isso seria um pecado. Você ataca e bate em sua esposa ou em seu marido? Isso seria um pecado. Nunca há desculpa para a violência física contra o cônjuge. Nunca. Você dá um tapa em seu filho, chuta o cachorro, espalha boatos vingativos contra um colega de trabalho? Tudo isso é pecado. São ações erradas porque causam danos a outrem. Então, você está dizendo que o pecado entra quando a raiva sai do reino das emoções e entra no reino da ação, causando dano a outra pessoa? Isso que é pecado? Exatamente. Essa é a definição de culpa. Quando somos responsáveis por fazer algo errado em causar dano a outra pessoa. Fazer e causar são verbos de ação, e essa é a diferença. E há outro ponto que quero abordar muito que rapidamente. Vamos falar sobre como lidar com a raiva. A primeira coisa. Seria a oração? Sim, a oração. Nosso ouvinte já está orando pelo seu problema e assim a primeira coisa depois da oração seria tentar analisar o que está causando a raiva dentro dele. Se você fica com raiva facilmente, geralmente há algum outro motivo além da provocação imediata que está causando tal ação. Pode ser estresse, seja em casa ou no trabalho. Pode ser tristeza e, por exemplo, o luto muitas vezes se manifesta como raiva. Também pode ser um trauma não resolvido. Às vezes, isso pode remontar a uma infância abusiva. Problemas e feridas não curadas na infância podem nos impactar por toda a vida se não forem resolvidos. Se alguns desses problemas são a causa de provocar que fiquemos com raiva, falar com um terapeuta qualificado poderia realmente ajudar. Não há vergonha ou pecado em buscar ajuda. Isso é verdade. Quando estamos doentes, vamos ao médico ou usamos remédios caseiros para curar o nosso mal-estar. De qualquer forma, somos
proativos na obtenção de toda a ajuda necessária para curar o que está nos afligindo. Não deveria haver nenhuma vergonha buscarmos por ajuda para curar as feridas emocionais. É verdade. Transtornos de humor e desequilíbrios hormonais também podem causar raiva. Então seria algo para conversar com seu médico. Mas não há nada que justifique causar dano a outrem, mesmo não sendo pecado. Depois de saber o que está causando a raiva, você pode começar a identificar o que está desencadeando tais situações. O estresse de dirigir no trânsito na hora de ir para o trabalho e voltar para casa seria um fator? Tudo bem. Depois de identificá-lo, você pode contornar esse estresse. Pergunte ao seu chefe se você poderia chegar no trabalho meia hora mais cedo e sair meia hora mais tarde. Isso pode não ser possível, mas o que quero dizer é que depois de conhecer a causa da raiva, você poderá identificar o que desencadeia as explosões de raiva. Talvez você tenha que sair do trabalho na hora certa, mas passe em algum lugar para tomar ou comer alguma coisa, para evitar a intensidade do trânsito na hora em que todos estão ao volante. Se você conhece o que está desencadeando tua raiva, você poderá criar atalhos para evitá-las ou fugir de uma situação desencadeadora. Falando em ir embora, o exercício é uma grande ajuda, de grande valia quando você está lidando com emoções avassaladoras, seja raiva, tristeza ou qualquer outra emoção. Você pode procurar exercitar mais a fim de criar mecanismos para ocupar a tua mente e, consequentemente, desenvolver o autocontrole. Isso ajuda muito. Às vezes você pode sentir que sua raiva o atinge como um raio vindo de um céu azul claro. E você fica instantaneamente com raiva e sem saber o porquê. Se é isso que está acontecendo, aprenda a identificar sinais físicos de alerta. Sua frequência cardíaca está mais rápida? Você se sente corado e o calor sobe? Seus punhos estão cerrados? Reconhecer os sinais precocemente pode ajudá-lo a tomar medidas para controlar suas emoções antes que ela te ataque. Novamente, o pecado é o ataque em si e não as emoções propriamente ditas. E este é o próximo ponto que acredito ser importante abordar. Muitas vezes os cristãos têm a sensação de que deveriam ser felizes o tempo todo. E se não o fizerem, eles se sentirão culpados. Conheço pessoas assim. Se não sentem a alegria do Senhor, a cada minuto sentem-se culpados. Percebi que, nesses lares, não há um reconhecimento saudável do que todos estão realmente sentindo. Se você está se sentindo deprimido, ou para baixo, ou qualquer coisa que não seja uma alegria radiante, isso é empurrado ladeira abaixo. O que não é nada saudável. Chamamos isso de emoções negativas, mas negativo não significa automaticamente pecaminoso. Este é um ponto importante, porque parece ser algo que muitos cristãos conservadores não entendem. Negar emoções negativas, suprimindo-as, leva a problemas de saúde mental e isso não resolve nada. Mas então, colocar um fardo de culpa por sentir essas emoções simplesmente agrava o problema. E se você é uma pessoa que lida com a culpa, a depressão, o estresse ou a tristeza, ao ficar com raiva, você terá muitos problemas com a irritação. Então entenda que simplesmente porque é o que chamamos de emoção negativa, não significa automaticamente que se sentir assim é pecado. Vejamos alguns exemplos nas Escrituras. Vou citar um versículo e você vê se consegue me dizer de qual situação estou citando tal verso. Vamos lá. Meu Deus, por que me desamparaste? Não sei o capítulo e o versículo exatos, mas foi o que Yahushua disse na cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? Você tem certeza? Estou brincando e você acertou. O mestre disse isso sim, mas abra no Salmo 22 e leia os 2 primeiros versículos. Diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Yahushua na cruz estava, na verdade, citando um salmo de Davi, porque resumia perfeitamente seus sentimentos de horror, desgosto e abandono, sem mencionar a culpa. Todas essas são emoções muito negativas, mas não é pecado senti-las. Já ouvi pregadores brincarem ao dizerem que Davi foi o primeiro maníaco depressivo do mundo. Seus salmos estão cheios de angústia, extrema depressão, ansiedade e turbulência emocional.
Eles certamente abrangem toda a gama das emoções humanas, mas as emoções não são pecaminosas. E esse é o fardo que quero tirar dos ombros de nossos ouvintes. Não é pecado sentir-se deprimido, muito menos ficar triste. Você se lembra de Jó? De qualquer pessoa em todas as escrituras que teve motivos para lamentar e ficar deprimido, esse foi Jó. Ele não apenas perdeu toda a sua riqueza, mas também sua reputação. As pessoas começaram a criar suspeitas sobre ele de uma forma funesta, acrescentando a isso o insulto e a injúria. E o pior de tudo foi ele ter perdido seus filhos, todos os 10. Você pode imaginar que fardo pesado ele teve que carregar? Eu não consigo. Não. Está além da imaginação. E quando seus ditos amigos vieram confortá-lo e, em vez disso, esfregaram sal em suas feridas? Jó chorou e sofreu sobremaneira, desejando que nunca tivesse nascido. Essas eram suas emoções e que eram negativas, mas que foram compreensíveis e aceitáveis. A única coisa que elas não eram era pecado. Ele chegou quase no fundo do poço quando finalmente começou a questionar Iá, e foi por isso que mais tarde ele disse que se arrependeu no pó e na cinza. Mas as emoções pelas quais ele passou não eram pecado, mas eram apenas seus sentimentos, e honestamente, eu diria que ele estava justificado em sentir o que sentia. Abra em Jó 42 e leia o versículo 7. Isso ocorre depois que Yahuwah questiona Jó, e ele expressa remorso por ter questionado os propósitos divinos. Jó 42, verso 7. Tá. Tendo Yahuwah falado estas palavras a Jó, Iá disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó não pecou ao sentir emoções de tristeza, perda, raiva e até ressentimento. Não fomos criados para ser robôs, mas sim seres carregados de emoções. E por isso não é pecado experimentar toda a gama dessas emoções. Não quero que ninguém assuma esse fardo. Não se preocupe com o mal-entendido de que emoções negativas são consideradas pecado. Isso é um fardo imposto por Satanás, mas rejeite-o. Abra em Apocalipse 21. Eu gostaria que você lesse os versículos 2 a 4. Eles falam sobre quando o reino de Iá for estabelecido e o pecado e pecadores já não mais existirão. E o que acontece depois? Apocalipse 21, 2 a 4. Ok. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Iá, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Iá com os homens, e Yahuwah habitará com eles. Eles serão povos de Iá, e Yahuwah mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Gostamos de ir direto para a parte que já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Mas a parte anterior diz que Yahuwah enxugará dos olhos toda lágrima. É uma linda promessa, imagine, ser consolado simplesmente pelo próprio Pai. Mas para Yahuwah, enxugar todas as lágrimas de nossos olhos significa que há lágrimas para enxugar. Isso é verdade, e este é um bom ponto. Obrigado, Will. Isso também me ajudou. Acho que nunca expressei claramente em palavras que presumia que estava pecando quando sentia emoções negativas, mas às vezes há um evasivo sentimento de culpa por senti-las. Lembre-se de que o que consideramos culpa, às vezes também pode ser tristeza. Não é pecado entristecer-se. Sim, agradeço o esclarecimento, pois ajuda a colocar isso em palavras. A seguir, temos a Laura Lee com a promessa diária de hoje. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Iá. Quando você vai a um lago ou um rio, você gosta de mergulhar? Isso é algo que você faz? Pessoalmente, eu não. Não me importo de pular de pé primeiro, especialmente se estiver nadando ou pulando em um lugar que eu não conheço. Eu não gosto de mergulhar de cabeça. E mesmo que eu saiba que a água é profunda, eu não gosto de mergulhar. Bem, quero falar sobre Jonathan Bauer.
Ele é executivo de tecnologia em um hospital nos Estados Unidos. No dia 2 de maio de 2021, ele deu um salto que, como você verá, foi um verdadeiro salto movido por sua fé. Jonathan e sua filha de 13 anos, Ava, estavam fazendo algumas atividades juntos. O tempo estava agradável enquanto o pai e filha atravessavam a ponte de 2 pistas da Rota 90 que atravessa a Baía de Assawoman, ligando Ocean City, Maryland, ao continente. É uma ponte longa, 1,4 milhas, ou mais de 2 quilômetros de comprimento. Agora, o que você precisa saber sobre a Baía Assawoman é que ela é rasa, mas muito rasa mesmo. A ponte mede uns 25 pés, ou mais de 7,5 metros acima da água. Enquanto Jonathan e Ava atravessavam-na a caminho de casa, de repente eles viram uma picape preta derrapando em ambas as faixas de tráfego. Ela atingiu uma mureta de concreto e voou por cima da SUV onde eles estavam e parou bem em frente deles. Dirigindo em alta velocidade, o acidente resultou em um engavetamento de 5 carros. Quando a caminhonete finalmente conseguiu parar, a parte superior do compartimento e a cabine dos passageiros estavam pendurados no parapeito da ponte, bem próximo das águas da baía. Depois de se certificar de que Ava estava bem, Jonathan correu para a picape. O motorista desceu e caiu na calçada antes de correr para o parapeito da ponte e olhar para baixo. Jonathan não conseguia entender o que o homem estava dizendo, pois ele estava falando em espanhol, mas olhou para onde o homem apontava. Para sua surpresa e terror, Jonathan viu lá embaixo uma cadeirinha de criança flutuando na água. E a alguns metros de distância estava uma menina que parecia ter cerca de 2 anos de idade. Seus olhos castanhos estavam arregalados de terror, enquanto ela se debatia na água, lutando para se manter na superfície. Jonathan esperou que o homem fizesse alguma coisa, mas rapidamente ficou claro que ele estava em estado de choque ou não sabia nadar. Se a criança pudesse ser salva, Jonathan era a pessoa, e quem ela podia contar naquele momento trágico. A questão é que, como eu disse, a Baía de Assawoman tinha suas águas bem rasas, e a profundidade máxima que ela poderia atingir era cerca de 1,20 metro. Isso não é muito quando você teria que pular de uma altura tão grande, e Jonathan nem mesmo sabia se havia pedras por baixo daquelas águas. Ao olhar fixamente para sua filha lá dentro de seu carro, ele pulou de ponta sem pestanejar, afundando nas águas frias daquele braço de mar. Para sua surpresa, ele não se machucou. Ele rapidamente agarrou a criança e ficou de pé nas águas rasas daquela baía. A menina não estava respirando, e ele a deitou sobre o seu ombro e bateu nas costas dela com a palma da sua mão. E fez esse processo repetidamente. A água então começou a sair pela sua boca, mas ainda não conseguia respirar. Finalmente, ela, sufocada e engasgada, conseguiu respirar profundamente. Foi o som mais doce que Jonathan jamais havia ouvido em toda a sua vida. Seus bracinhos circundaram seu pescoço e o agarraram com força, e ele a segurou bem perto de si para tentar aquecê-la. Em seguida, uma lancha do serviço de resgate se aproximou e os levou até a doca mais próxima, onde uma ambulância já estava de prontidão para levar a criança ao hospital. Naquela noite, Jonathan, sua esposa e filha estavam muito gratos pela forma como tudo acabou. O dia poderia ter terminado em tragédia, mas não foi isso que aconteceu. No Salmo 18, Davi declarou: "Por que fazes resplandecer a minha lâmpada, e Yahweh, meu Elohim, derrama luz nas minhas trevas? Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Elohim salto muralhas. O caminho de Elohim é perfeito. A palavra de Yahweh é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Elohim senão Yahweh? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Elohim que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram." Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu gostaria de agradecer a todos por ter nos sintonizado. Junte-se a nós novamente amanhã, e até lá. E lembre-se, Yahweh te ama, e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC,
A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do eminente retorno de Cristo.